Irmãos, a palavra de hoje ela é mais curta, tá? Porque foi pensado nisso mesmo, nos testemunhos, tá? Então eu gostaria que os irmãos abrissem no Evangelho de Lucas, capítulo 5, versos 27 a 32. Eu peço perdão de antemão, porque eu me encontro meio fanho, fui acometido de um resfriado, como vários de vocês também, nesta terça-feira, né, que teve uma mudança brusca de temperatura, e quando eu acordei com a garganta destruída e um pouco de sinusite, mas pela graça de Deus estou muito melhor. Espero que todos vocês que também estão passando pelo mesmo possam ser curados o mais rápido possível. Amém? Irmãos, que testemunhos maravilhosos. Coisas que o Senhor fez. O Senhor é o único que pode, com seu toque poderoso, nos transformar de imundos em santos. E o Senhor nos convida a continuar andando em santidade. Vamos ler o texto que diz o seguinte, Lucas 5, dos versos 27 a 32. O chamado de Levi. Depois disso, Jesus saiu e viu um publicano chamado Levi, sentado na coletoria, e disse-lhe, siga-me. Levi levantou-se, deixou tudo e o seguiu. Então Levi ofereceu um grande banquete a Jesus em sua casa. Havia muita gente comendo com eles, publicanos e outras pessoas. Mas os fariseus e aqueles mestres da lei que eram da mesma facção queixaram-se aos discípulos de Jesus. Por que vocês comem e bebem com publicanos e pecadores? Jesus lhes respondeu: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar os justos, mas pecadores ao arrependimento. Amém? Irmãos, o Senhor nos chama, todos nós, pecadores, ao arrependimento. O Senhor vem, o Senhor nos busca, o Senhor nos convence. E nessa história começa assim, né? Depois disso, depois do que, né? Jesus estava ali em Cafarnaum, Jesus tinha acabado de curar o paralítico que foi descido pelo teto de uma casa até ele, né? E ele fala: seus pecados estão perdoados. E os mestres da lei olham para ele e falam: quem, em seus corações, né? Jesus, sabendo os seus pensamentos, né? Os mestres da lei falaram: quem que é esse que perdoa pecados, né? E aí Jesus vira e fala: para que vocês creiam que o Filho do Homem tem poder de perdoar pecados, ele fala: levante-se e ande, tome a sua maca e leve para casa. E o homem de prontidão se levanta, pega a sua cama, sua maca e vai para casa. Né? Logo depois disso, Jesus passa por Levi e o chama. Esse logo depois pode ser algumas horas, alguns dias, a Bíblia não especifica e não é tão importante assim, mas entende-se que é próximo, porque são os mesmos mestres da lei que viram Jesus fazer esse milagre, são os mesmos que falam: mas ele acabou de evitar um milagre, como que ele está comendo com pecadores? Como que ele está comendo com publicanos, pessoas malditas, pessoas que traem o nosso povo, pessoas que não vivem na santidade como nós, os poderosos judeus fariseus, vivemos? Nós seguimos a lei, né? E o próprio Cristo se levanta e cuida daqueles que o seguem. O próprio Cristo se levanta contra esses homens e protege Levi, protege os seus discípulos. Né? Irmãos, Cristo, ele é o único que pode te salvar, te purificar e te proteger. E ele faz isso constantemente. E hoje eu quero fazer uma pergunta para você. Quando Cristo te chamou, você se levantou e abandonou os seus pecados? Você fez isso? Vamos falar das 3 ações que Jesus fez com Levi. Amém? Primeira ação, irmãos. Jesus te chama apesar da sua condição. Assim como Levi era um publicano, um coletador de impostos, alguém que era maldito para o povo judeu. A gente já falou várias vezes, o pastor Naldo, o pastor Heron, o pastor André e eu também falamos aqui várias vezes que um coletor de impostos naquela época é alguém que oprimia o povo judeu, cobrava um valor a mais do que Roma pedia, porque ele tinha que ter a parte dele, né? Então, só que eles eram abusivos com isso, cobravam juros abusivos, né? E oprimiam essas pessoas. E Levi era uma pessoa assim. Levi cobrava do seu próprio povo mais do que eles podiam suportar.
E Cristo sabia muito bem quem Levi era. O interessante é que Levi não se torna um discípulo depois de se arrepender, ele se torna um discípulo antes mesmo de conhecer a Cristo. Jesus o chama enquanto ele ainda era coletor de impostos. E atônito, Levi se levanta, larga tudo o que estava fazendo e segue a Cristo. Como Jesus nos salva apesar da nossa condição, como a gente pode ser salvo dessa forma? Como alguém pode ser salvo assim? Em Lucas 18 a gente vê a parábola do jovem rico, não vê? Parábola não, é a situação do jovem rico, que o jovem rico chega para Jesus e fala: quem pode herdar a vida eterna, né? E Jesus fala: ouviu o que foi dito? Honra teu pai e tua mãe e tal. E ele fala: isso tudo eu tenho feito, mestre. O que mais eu hei de fazer para herdar a vida eterna? E Jesus fala para ele: pegue tudo que você tem, venda e dê aos pobres. E depois siga-me. E quando aquele jovem rico vira de cabeça baixa e todo tristonho, Jesus fala: nossa, realmente, é muito difícil para um rico entrar no reino dos céus. E Pedro se desespera, porque naquela época ser rico era ser abençoado, significa que Deus estava com você. Pô, então se nem o rico que é abençoado por Deus pode ir para o céu, como que nós aqui, os discípulos, somos pobres, deixamos tudo pelo Senhor Jesus? Como que a gente vai entrar no céu? E Jesus ele fala para eles o seguinte: vocês não podem. Levi não podia, os discípulos não podiam, eu e você não podemos. Eu e você não temos como entrar no céu. Mas Jesus nos chama a ir para o céu com Ele, independente da nossa origem. Amém? E a segunda ação de Cristo logo em seguida é o seguinte: Ele santifica aquele que se arrepende e o segue. Levi vivia uma vida de opressão, de pecado. Abrir mão do seu posto não é só abrir mão das riquezas que ele poderia ter, mas é abrir mão do pecado de opressão sobre o seu próprio povo. Então, quando Levi abre mão, é um ato de arrependimento. É um ato de largar o pecado e seguir a Cristo. E viver buscando a santidade proporcionada pelo nosso Senhor, amém? Olha só que interessante, irmãos. Esse Levi, que está falando aqui no texto, e nos outros textos, também nos outros evangelhos vai estar escrito Levi, ele tem outro nome também. Provavelmente o nome dele era composto. É o nosso querido Mateus, o mesmo cobrador de impostos. Mateus, o evangelista, de opressor do seu povo, ele parte para anunciador do evangelho de Cristo. E escritor de um dos primeiros evangelhos. O primeiro evangelho a ser escrito foi o de Marcos, logo em seguida veio os evangelhos de Mateus, veio o evangelho de Lucas, né? E por último o evangelho de João. Mas olha que interessante, aquele que oprimia, virou um evangelista, virou um anunciador. Amém? E é isso que Cristo faz conosco, irmãos. Jesus não se contamina quando ele toca em você. Jesus não se contaminou quando você, em seu pecado, não o conhecia. Quando ele tocou em você, o chamou para o reino da sua poderosa luz. Não foi ele que foi contaminado, foi você que foi santificado. Foi você que foi justificado. Fui eu que fui justificado pelo toque poderoso de Cristo. Amém? Aquele que não tinha pecado se fez pecado por nós e nos comprou com alto preço na cruz do Calvário. Então, irmãos, se alegre, porque o nosso Senhor não cede como nós cedemos várias vezes. Ele não se como é a palavra? Eu esqueci a palavra. Mas ele não fica impuro como nós somos impuros. Mas ele santifica aqueles que ele toca. Amém? Se o Senhor te santificou, irmão, agora você está livre. Nova criatura você é.
Você agora tem um novo propósito, um novo caminho. Uma vida longe do pecado, uma vida longe da iniquidade. Se Cristo te libertou, verdadeiramente você está liberto. É o que o Senhor nos diz em João 8,36. Olha só, no Veredas, e aqui eu vou citar o Veredas, e o que Deus fez através dessa ferramenta, tá bom? A gente tem que sempre lembrar disso. Várias identidades foram reafirmadas. Várias identidades foram reafirmadas. Às vezes, irmãos, na nossa caminhada de fé, a gente não confia em Cristo. É verdade ou não é? Às vezes a gente fica com medo, às vezes a gente fica impotente. Mas essa passagem é para a gente lembrar de que Cristo, mesmo assim, não desiste de nós. Que Ele está cuidando. Cristo é aquele que te salvou, é aquele que te purificou e é aquele que está te protegendo durante a sua caminhada de fé. Durante a sua caminhada até o paraíso com o nosso Senhor. Ele te transformou e Ele te deu uma nova identidade. Assim como os discípulos, todos nós carregamos a mesma identidade que a gente chama núcleo, né? Core, que é principal, estruturada, base nossa, de todos nós. Nós somos anunciadores do Evangelho de Cristo, onde estamos. Amém? Amém. E por fim, para finalizar, porque é rápido hoje, né? Além de Jesus te chamar, independente da sua condição, além de Jesus pedir que você além de Jesus te santificar quando você o segue, ele também protege aqueles que o seguem. Olha só, o texto diz: os fariseus se queixaram aos discípulos de Jesus. Por que vocês comem e bebem com publicanos e pecadores? E nós esperamos que os discípulos vão responder essa pergunta. Mas o texto não diz isso. Os discípulos não respondem. O próprio Cristo ouve essa pergunta. E ele, antes dos discípulos falarem, se levanta e protege os seus. A acusação foi para os discípulos, mas o próprio Cristo defendeu os seus discípulos. Ele é o nosso justo advogado ante ao Pai, amém? Quando o acusador vier te acusar, e ele vai vir. Em 1 João vai falar para a gente, nós temos um justo advogado ante ao Pai, Jesus Cristo, que é o justo. Confesse, irmão. Não espere, eu falo para vocês, irmãos, não esperem o acusador ser só Satanás. Não espere se transformar em uma pessoa. Não espere se transformar no seu irmão, não espere se transformar no seu chefe, não espere se transformar no seu pai, na sua mãe, e apontar o dedo na sua cara e falar, mas você não é crente? Mas você não disse que é crente? Não espere. Que assim que o Espírito Santo te convencer do seu pecado, você se arrependa. Amém? Porque quando Satanás se levanta contra você, ele está se levantando contra o corpo de Cristo. Em Cristo Jesus, nós somos co-herdeiros de sua glória. Amém? Nele nós temos autoridade para falar assim, Satanás, eu pequei, mas eu me arrependo. E agora que eu estou arrependido, você não tem mais voz, porque o meu juiz já me perdoou. Aleluia? Aleluia. Então, irmãos, eu quero finalizar concluindo que agora que Cristo está chamando você para ser uma nova criatura, você que já é crente e Cristo já te chamou, você realmente está vivendo como uma nova criatura? Você ainda está preso ao pecado? E quando eu digo preso ao pecado, não é, irmãos, daquele pecado que estou andando numa maratona e tropeço. E tem todos os anjos do Senhor para me ajudar a levantar e continuar essa maratona. Mas
Esse pecado no qual você está preso é aquele que está do lado de fora da maratona da santificação? Você abriu mão e falou, não, eu vou aqui tentar pelos meus próprios jeitos chegar ao céu. Se esse é o seu caso, irmão, se arrependa. Há tempo. O tempo de Deus é hoje. O hoje de Deus ainda é hoje de Deus. Ou você é um discípulo que tem se permitido ser curado por Cristo, que tem se permitido ser tocado física, espiritual e emocionalmente. Agora que Cristo te deu uma nova identidade, eu refaço a pergunta do início. Você se levantará e abandonará o seu pecado? Ou você continuará andando em blasfêmia? Quero agradecer. Essa mensagem de hoje é bem rápida, bem simples, mas o Senhor falou muito comigo essa semana. Que Deus os abençoe, que Deus os encha de graça, que vocês se apeguem na identidade que Cristo te deu. Anunciador do Evangelho, não mais oprimido ou opressor, oprimido pelo pecado e opressor via pecado, mas liberto pelo poder do sangue de Cristo. Amém? Amém. Pastor? Bem, obrigado, Guilherme, pela palavra. Bom, terminamos um pouquinho mais cedo hoje, né? Mas eu quero só reforçar aqui para você refletir, né? Acho que desde o início do culto, o que Deus tem falado conosco desde a abertura, né? Sobre a sua salvação, sobre a santificação, né? Desde o pastor Heron, com os louvores também, e principalmente agora no final, o último ponto, né? Que o Guilherme trouxe é que ele te protege. Nós estudamos aqui com os homens um livro. Como é que é o nome do livro, pastor? Do A.W. Tozer? Cinco passos. Passos para um poder espiritual. Para obter um poder espiritual. E um dos trechos que ele trazia, Guilherme, é justamente isso aí. Ele dizia assim, ó, você está passando por um aperto. Alguém fez um mal para você. No caso dos discípulos, seria uma acusação. Ele dizia assim, ó, você pode se defender. Deus permite que você se defenda. E tudo bem. Mas você não vai obter a proteção de Deus. Agora, se você quer que o Senhor te defenda, deixe que Ele te defenda. Não abra a boca para nada, sabe? Não se coloque. Deixe que Ele te defenda. Porque aí Ele vai se levantar e Ele vai te defender. Eu gostei muito disso, da reflexão do Guilherme no último ponto, né? Que os discípulos poderiam ter se defendido. Poderiam ter levantado e falado, mas não. Provavelmente, na perspectiva deles ali também, eles esperam que o seu mestre fale, que o seu mestre tome a frente. E assim, a sua defesa, né, pode produzir uma coisinha, né? Talvez briga, talvez raiva, mas se o Senhor te defender, não é? Essa era a postura dos homens de Deus, de Davi, né, de todos os homens de Deus. Eles esperavam que o Senhor viesse e lhes defendia. Amém? Que você possa levar essa palavra para a sua semana, né? Você que já foi salvo, já foi santificado, que agora deixe o Senhor te proteger. Peço